E aí, pessoal? Quero fazer uma pergunta pra você. Você é obediente? Sabe por quê, cara? Faz um tempo já que a gente vê observando algumas coisas no mundo cristão, no mundo da igreja mesmo, que é assim, as pessoas estão banalizando o que Jesus fez naquela cruz. A gente ficou sabendo que existe a graça de Jesus, que pagou todos os pecados e que salvou a gente, que devido ao sacrifício dele isso aconteceu. Mas a gente se esquece de uma parte importante demais, que é a nossa parte, a parte da obediência. A gente não está sendo obediente e muitas vezes a gente fica falando assim, dá nada. Jesus já pagou os meus pecados, é só eu pedir perdão depois que tá tudo certo. E cara, de fato, Jesus ele vai te perdoar, porque a graça dele é gigantesca e o amor dele para você é muito grande. O amor que ele tem sobre a sua vida. Só que, cara, já passou da hora da gente se posicionar como filho e filha de Deus e fazer a nossa parte, que é obedecer. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, é a desobediência. E quem está falando isso não é o Mateus, mas é a palavra, a Bíblia fala isso. E eu não estou falando também que eu sou perfeito, que eu não erro, que eu obedeço tudo. Não, eu erro também, eu tenho minhas falhas. Mas, no mínimo, a gente tem que ter a mentalidade de pessoas que se preocupam em agradar nosso Pai, em obedecer a Ele. Não ficar vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E falar, não tem problema, Jesus já pagou os seus pecados na cruz. Eu posso viver minha vida tranquilamente, sem responsabilidade alguma, que tá pago, que não vai dar nada pra mim. Não é assim, cara. E eu não tô falando aqui só de pecados, porque o pecado você faz, você está desobedecendo ao Senhor e desagrada a Ele. Mas não é só disso que eu tô falando. Muitas vezes a gente tá servindo na igreja, a gente tá fazendo ações solidárias, sendo uma pessoa boa, mas no fundo a gente não tá obedecendo a Deus. A gente não tá seguindo o princípio que Ele manda a gente seguir. Por exemplo, você pode falar assim pra mim, não, mas eu dou dízimo na igreja. Cara, isso não significa nada. Porque a palavra diz que se você der o dízimo e tiver um conflito com o seu irmão, é melhor que você deixe o seu dízimo sem dar no altar e vá reconciliar. Às vezes a gente vive uma religião, mas não a obediência em Deus. Então muitas vezes a gente está dentro da igreja, dentro da casa de Deus, desobedecendo Ele. Ah, eu sirvo na igreja, tô lá todos os dias e tal. O que isso tem a ver? Claro, servir é maravilhoso, ação social, ajudar o necessitado é maravilhoso, dar o dízimo, legal. Tudo isso é ótimo, ótimo. Mas o principal é a obediência, obedecer a Deus. Seguir o que a palavra dele fala, no sentido de fechar sua porta, buscar ele em secreto, amar o próximo, amar ele acima de todas as coisas. Então, não adianta. Às vezes a gente se confunde, cara. Fica, não, mas eu tô vivendo tudo, tô ajudando, eu tô servindo, é só um pecadinho, achando que tá de boa. Não tá de boa. Eu vou explicar um cenário da palavra, que está em 1 Samuel. Existe um rei chamado Saul e um profeta chamado Samuel. Esse rei Saul, Deus deu uma ordem direta para ele e falou assim, vai numa terra e destrói com tudo que tem lá. Foi o papo que Deus deu para Saul, para o rei que era na época. O rei foi lá e destruiu, porém os animais ele pegou para ele. Ele pegou os animais daquela terra que Deus mandou destruir tudo e trouxe para ele. E também deixou um homem vivo. Sendo que Deus falou que não era para deixar nada, era para destruir com tudo. Aconteceu isso, Deus ficou triste com Saul, porque ele tinha dado uma ordem, uma mensagem clara, e Saul foi desobediente. Aí você pode falar assim, não, mas ele só pegou os animais, só deixou uma pessoa. Não existe obediência parcial, não existe isso. É obediência ou não obediência. Esse em cima do muro, cara, você já está desobedecendo. E aí chegou o profeta Samuel para falar com Saul e viu que tinha alguns animais, que tinha uma pessoa que não era para estar ali, que estava errado. E Deus falou com Samuel, falou o que Saul tinha feito e isso entristeceu o coração de Deus.
Então Samuel foi falar com Saul. E chegou lá, quando eles começaram a conversar, Saul pegou os animais e ofertou a Deus. Fez um holocausto ali para Deus, que era uma das coisas que agradavam ao Senhor. Era como se fosse dar o dízimo na época, tá? Vamos parafrasear assim, para vocês entenderem o que eu estou falando. E ele estava lá fazendo um sacrifício, ofertando, e Samuel chegou para ele e falou assim: cara, por que você desobedeceu? E Saul respondeu: não, mas eu estou aqui ofertando ao Senhor, estou fazendo coisa que ele gosta e tal. Samuel olhou para Saul e falou o seguinte: o que mais agrada a Deus? A obediência ou o sacrifício? Agrada muito mais a Deus a obediência do que sacrificar. Trazendo para a realidade de hoje, agrada muito mais a Deus você seguir a palavra dele, amar ele acima de todas as coisas, amar o seu irmão como a você mesmo, do que está servindo na igreja, do que está dando dízimo, do que está fazendo pequeninhos pecados que você acha que não dá nada. Obedeça. Obedeça a Deus. É um tempo da gente trazer isso para nossa realidade, cara. Não tô falando que você vai ser perfeito, eu não sou, tô longe disso, mas a preocupação em obedecer é muito importante. E só um detalhe, eu não tô falando longe disso, servir na igreja é errado, dar o dízimo é errado, jamais, isso são princípios. Só que mais importante do que isso é obedecer a palavra por completo, inteiro. Você sabe do que eu tô falando. Deus te abençoe e até mais.